Olá, tudo bem? Nós sabemos que várias linhagens de yoga possuem a sua própria estrutura de aula e isso do ponto de vista da anatomia pode ser até muito efetivo, porque essas aulas elas podem ter ali posturas de compensação, né? Se a gente flexiona a coluna e depois a gente estende para manter esse equilíbrio, ou mesmo várias posturas de força, de resistência e de flexibilidade para manter equilibrados aí essas capacidades físicas do nosso corpo. Inclusive, algumas posturas de yoga, algumas linhagens trabalham até músculos mais profundos que a gente não consegue trabalhar em academia e de repente tem que procurar até o Pilates. Nós sabemos também que muitas pessoas resolvem praticar yoga em casa e isso ao longo do tempo pode se tornar um hábito, né? E com isso os praticantes, eles vão aprendendo a lidar com o próprio corpo, aprendendo ali a ter mais consciência do corpo e a conhecê-lo, e a partir daí conhecer e entender o que cada asana, o que cada postura faz, né, no seu corpo. No entanto, o profissional que está qualificado, capacitado para trabalhar com yoga, ele deve ter em mente que ele está lidando ali com vidas, né? A gente está cuidando de vidas e da saúde das pessoas. E isso por si só já é uma responsabilidade enorme. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como ter mais qualidade nas suas aulas, né? Para planejar melhor essas aulas e até como ter mais credibilidade com os seus alunos e até conseguir mais alunos a partir daí. Então vamos lá? Sobre propósito. Prime sempre pela qualidade do seu serviço e pela qualidade de servir. Quando se trabalha com yoga, o objetivo maior é servir as pessoas e ajudá-las, né, a obter melhor saúde com a prática. Então ofereça aquilo que você tem de melhor. Busque compreender melhor aquilo que você está repassando e reveja sempre os motivos que te levaram a escolher fazer isso. Busque compreender o porquê de cada asana e de cada estrutura de aula. Quando se compreende o porquê das coisas, você consegue entender melhor o porquê que você está passando aquilo e você consegue passar isso para os seus alunos durante a sua prática. Se você compreende para que serve cada asana, então você vai saber em qual momento da aula você deve colocá-lo ou para que deve colocá-lo. Por exemplo, se um músculo está tenso ou muito retraído, é interessante alongá-lo. E você só vai saber isso se tiver estudado cada asana e para que eles servem. E esse conhecimento ele só vem com a prática, com a sua prática pessoal e com o estudo constante, né? Com a experiência. Cada caso diferente é uma oportunidade de aprender mais e mais. E cada pessoa vai te ensinar pelo simples fato de conviver com você e estar presente ali. Portanto, busque compreender os porquês, né, sobre o que você está passando, e isso vai se tornando um hábito aos poucos que vai te ajudar a alcançar a excelência no atendimento e trazer mais satisfação aí para os seus clientes, né, para os seus alunos ao longo da sua carreira profissional como instrutor de yoga. Agora sobre anatomia. Para alongar um músculo, você tem que entender para que serve aquele músculo, né? Qual que é a função, qual que é a ação daquele músculo que é responsável por aquele movimento. Então, por exemplo, se eu quero alongar meu tríceps, que é o músculo aqui do braço, que faz a extensão de cotovelo, para alongar ele, eu tenho que fazer uma flexão de cotovelo. Agora, em músculos mais complicados, mais complexos, como o iliopsoas, por exemplo, que faz flexão de quadril e flexão de tronco, a gente pode, por exemplo, fazer os dois movimentos contrários, que seria a extensão
de tronco com a extensão de quadril, e isso ajudaria a alongar o ilho-psoas. Então, se a gente entende essas duas coisas, esses dois conceitos, a gente consegue alongar praticamente qualquer músculo. E é importante também compreender, né, o nível de alongamento de cada músculo para você entender até onde o seu aluno pode ir, para você conseguir orientar o seu aluno a fazer um alongamento mais seguro. E para isso também é necessário um pouco de prática profissional e prática pessoal. Experimente, por exemplo, pegar a postura dos seus familiares, analisar, verificar se tem algum músculo encurtado que vai estar modificando aquela postura e tente alongar esse músculo para ver o que acontece. Faça esse exercício aí e vá tentando fazer esse exercício com os seus alunos também, coletando sempre o feedback deles. O fortalecimento ele se dá através da aplicação de sobrecarga. Nenhum músculo vai sofrer microlesões e adaptação se não for submetido a cargas próximas ou acima do máximo que ele aguenta segurar. E sim, os estímulos de resistência eles ajudam a adaptar o músculo para que ele consiga se contrair repetidas vezes ou manter essa contração por determinado tempo. E isso se dá com a aplicação de uma carga leve a moderada. Os estímulos de força trabalham a capacidade do músculo deslocar uma carga utilizando a força próximo ou o máximo que eles conseguirem, né? Que esse músculo conseguir. Ou seja, na prática de yoga a gente trabalha geralmente resistência com contrações repetidas ali para entrar nas posturas, nos asanas, e depois com contrações isométricas para permanecer naqueles asanas. Mas precisa de força para entrar nesses asanas e principalmente força máxima, dependendo do nível de força da pessoa. Porque a força, todos esses estímulos que eu estou comentando, eles são subjetivos. Então, se o seu aluno tem muito pouca força, ele vai estar utilizando a força próxima ao máximo que ele aguenta. E agora sobre o Raja Yoga. Todos nós instrutores sabemos que o yoga não é só ficar fazendo posturas em cima do tapetinho. Concorda? Portanto, coloque o máximo de conceitos sobre yamas e niyamas, por exemplo, dentro das suas aulas e explique esses conceitos para os seus alunos por fora. Por exemplo, em outro momento, ou antes da aula, ou depois da aula. Além do mais, nós sabemos que uma boa prática de yoga ela vai muito além do que a gente faz no tapetinho. Então você deve levar essa consciência para todos os seus alunos. Se o seu aluno não quer praticar yoga fora do tapetinho também, pelo menos você já deu essa possibilidade para ele. Por exemplo, quando você estiver ensinando, lembre as pessoas, né, os seus alunos, para que eles sejam gentis com os seus corpos, para que não pratiquem violência contra os seus corpos e para sempre pararem ali antes dos seus limites. Mas lembre eles também de observar se eles não estão fazendo corpo mole, por exemplo, porque nós sabemos que o ego pode criar desculpas muito bem embasadas utilizando aquilo que ele tiver para dar desculpa, né? E com isso explicar ali as suas falhas. E o ego faz isso pelo simples fato de não admitir que ele está errado. E sobre o yoga em si, estude, atualize-se, leia também os livros mais antigos, como por exemplo o Bhagavad Gita, o Hatha Yoga Pradipika. Seja um estudioso, um disseminador de tudo de bom que o yoga pode proporcionar às nossas vidas. E busque sempre compreender melhor, aprender mais sobre aquilo que você está praticando e está pregando, mantendo-se cada vez mais informado sobre aquilo que você acredita. E eu acredito que dessa forma você não vai conseguir só aprofundar os seus alunos no conhecimento sobre o que é yoga, mas alcançar muito mais pessoas pelo seu exemplo, pela qualidade dos seus atendimentos
porque as pessoas têm vontade de retribuir por tudo de bom que a gente faz por elas. E dessa forma elas vão provavelmente indicar o seu serviço para outras pessoas. E isso por si só já muda vidas. Então, se você gostou desse vídeo, dessas dicas, compartilhe aí com outros instrutores de yoga para que eles também saibam disso e também possam aplicar isso nas suas aulas. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar as notificações aí. Uma ótima semana para todos e Namastê!